dia aqui no Toque do Dia. Nós tivemos semana passada recebendo o Júnior e hoje estamos recebendo a Patrícia, que é a esposa do Júnior, que ela vai estar compartilhando também a palavra de Deus conosco. Ela também é evangelista, sempre está participando na igreja ali da Neotestamentária de Ladário, né? Eles são membros ali, são ativos, né? E já participou também ali na Bolívia também, quando tem oportunidade vão comigo até na Bolívia para colaborar ali com a obra. E a Patrícia também tem no YouTube um canal, Mãe e Filha, né? Se alguém quiser olhar ali, elas têm tem postas uns vídeos ali muito bons, tem coisas práticas, né? As visitas que ela recebe na casa dela, ela me recebendo também ali na sua casa, sábado passado. Então, Patrícia sempre ativa, né? E sempre procurando ser útil na obra do Senhor. Então, essa noite vamos estar chamando, então, Patrícia, para dar a palavra aqui. Patrícia. Olá, boa noite. Muito bom estar aqui, né? Se você está me assistindo aí, dê um glória a Deus aí do lado. Saiba que você e eu somos privilegiados, porque podemos ouvir a palavra de Deus, podemos ler essa palavra, podemos ler a Bíblia, temos acesso, temos essa liberdade, onde muitos de nossos irmãos não têm. Vivem privados, escondidos de pregar o evangelho, de ler a Bíblia, que temos como, por exemplo, a Coreia do Norte, que é o primeiro país em que os nossos irmãos cristãos são perseguidos severamente. E hoje, como vocês já viram aí do lado, nosso tema é o poder da intercessão. E eu começo intercedendo durante toda a minha caminhada, todos os dias, intercedendo pelos nossos irmãos cristãos, tanto aos que estão perto, ao meu redor, comigo na igreja, a minha família, e aos que estão longe também, irmãos que eu não conheço, mas eu sei que estão caminhando comigo, que tenho pregado o evangelho, falado do plano de salvação, falado do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu oro, eu rogo por eles também. E o poder da intercessão. O que é intercessão? O que é você interceder? Ela não é um ministério de alguns da igreja, é uma prática sacerdotal, ou seja, todos nós somos sacerdotes. Então, é dever de todos nós também interceder pelo nosso próximo. E uma coisa interessante é que a intercessão, ela não é uma batalha contra o inimigo, ela não é uma batalha contra Satanás. Ela é uma batalha em prol de pessoas. É orar para que Deus transforme vidas de pessoas. Eu não vou interceder ali para Deus repreender esse mal, repreender o maligno que está atingindo, repreender e falar, sai em nome de Jesus. Não, eu vou interceder no meu canto. Senhor, liberta essa pessoa. Senhor, restaura este casamento. Senhor, restaura essa vida. Faça mudança, abençoe. Essa é a intercessão. A gente vê o exemplo de Moisés, quando ele intercedia pelo povo. No livro de Isaías, capítulo 53, versículo 12, diz assim: pelo que lhe darei a parte de muitos e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede, ou em outras Bíblias está, intercedeu. A gente vê aqui que a obra da cruz, ela foi uma obra sacerdotal. Cristo se posicionou entre Deus e a humanidade. Esse amor, né, de Deus por nós, ele intercedeu. E ele intercede hoje através do Espírito Santo que está aqui na terra. E no livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, diz: e busquei dentre eles um homem
que estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Mas o que Deus diz? Mas a ninguém achei. E aqui a gente vê nesse contexto bíblico, no livro de Ezequiel, capítulo 22, que Deus estava à procura de um homem que se colocasse na brecha pelo povo ali da nação de Judá. A gente vê que aquela nação, aquele povo estava indo para o cativeiro durante 70 anos e não havia ninguém que pudesse interceder por aquele povo. E eles foram para o cativeiro durante 70 anos. Ficaram ali 70 anos, né, escravos, de escravidão. E no livro de Salmos, capítulo 106, versículo 23, diz que, pelo que disse que os teria destruído se Moisés, seu escolhido, se não pusera perante ele para desviar sua indignação, a fim de os não destruir. Então, a gente vê aqui que Moisés, ele se coloca no meio do povo e ele passa a ser intercessor daquele povo. Moisés, ele se coloca na brecha em prol daquele povo. Porque houve um intercessor, Deus poupou aquela nação. Então, meus irmãos, hoje eu venho aqui, é muito bom estar aqui, porque eu vou aproveitar este momento e pedir e dizer que eu preciso de companheiros intercessores, esse ministério de intercessão. Eu preciso de alguém, eu preciso de reforços que me ajudem em oração para pessoas que eram do nosso meio e não estão mais, pessoas que estão perdidas e ao nosso redor a gente vê, a gente observa, mas a gente não faz nada a não ser orar, sendo que a oração é a única coisa que nós temos e ela é suficiente para a nossa vida, é orar por essa pessoa, interceder. E a intercessão, ela não ocorre somente uma vez no dia e passaram-se tempos, aí você ora de novo, não. Interceder, o ministério da intercessão é todos os dias, é dia e noite. É orando, e Senhor, liberta essa pessoa, Senhor, restaura essa pessoa, Senhor, abençoa essa família. É orar todo momento por essa pessoa. Recentemente eu descobri este dom. Eu perguntava, Senhor, qual é o dom que o Senhor tem para mim, para que minha vida ela seja útil aqui na terra? O que o Senhor tem para mim aqui? Qual o teu plano? Qual o teu dom? E eu orando, de repente Deus me leva para orar por uma determinada pessoa que eu nunca vi, e ela estava precisando de oração, e eu nem sei quem é a pessoa, e eu entrei no meu quarto, fechei a porta e comecei a orar, e eu lembrei dela e comecei a orar por ela. Dias depois, recebi a mensagem que ela estava bem, porque ela tinha pego o Covid e ela estava melhor. E graças a Deus por isso. A intercessão, ela é fundamentada, a base dela é o amor. É o amor. E quando a gente ama o nosso próximo, que é bíblico, é um mandamento, a gente passa a sentir as mesmas dores, as mesmas preocupações que ele. Por exemplo, teve chuva, uma chuva forte, inundou aqui a nossa cidade. E o que eu vi pela manhã, ao abrir o noticiário, foram que muitas famílias tiveram seus alimentos destruídos, a casa ficou inundada, mães com seus bebês, mães com suas crianças, e não tinha mais para onde ir, seus colchões, suas camas se perderam. E eu vi aquela notícia, eu já me incomodei, eu falei, eu preciso orar, eu preciso fazer alguma coisa, e eu só tenho a oração, e é suficiente, é tudo que eu preciso. E já me ajoelhei, já comecei a orar para que Deus abençoasse essas vidas, para que Deus desse ali suporte, desse resgate para essas pessoas. E é isso que move a pessoa que tem esse dom da intercessão. Perdão, irmãos. E esse assunto, ele tem queimado ardentemente dentro do meu coração, porque eu vejo que os dias, eles estão se findando, já está acabando, já está próximo do fim. Então, pai, ore pelo seu filho, mãe, interceda por este teu filho,
Esposa, ore pelo seu marido. Esposa, interceda pelo seu marido. Ore, vamos orar, vamos clamar, vamos interceder. Tem pessoas que eram do nosso meio, que hoje estão perdidas, estão cativas nas mãos de Satanás. Então temos que levantarmos e clamarmos uma oração por essas pessoas para que o inimigo não vença e tenha a vitória sobre a vida dessa pessoa. Então vamos clamar, vamos orar, buscar ao Senhor Deus pela libertação de muitas pessoas. Mas eu aprendi uma coisa, que se temos uma pessoa que está ali presa, que está cativa nas mãos de Satanás, e ela precisa de ajuda para sair, ela precisa de um resgate, ela precisa de força, ela precisa de que alguém ore por ela, porque por ela mesma ela não consegue. E se você orar por essa pessoa sem estar forte espiritualmente, o inimigo vai atacar você, porque ele não quer soltar aquela pessoa que está presa e ele vai tentar tragar você também. E eu aprendi que você tem que estar forte para orar por uma situação que está feia, que está complicada na mão do inimigo. Então esteja orando também forte antes de interceder por alguém que está numa situação muito complicada. E a intercessão, uma coisa importante, que ela traz livramento para a nossa vida. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, que Deus, ele é soberano. Ele pode agir sem nós, mas aprove a Deus agir pelo meio da intercessão. Então, eu posso interceder, você pode interceder também pelo povo. Exemplo, Gênesis. A Bíblia ela tem vários exemplos sobre intercessões, tanto no Antigo Testamento como também do Novo. Do Antigo Testamento nós temos o livro de Gênesis, que Deus ia destruir a cidade ali de Sodoma e Gomorra, e ele lembrou das orações de Abraão, que Abraão intercedia ali pelo aquele povo, mas Deus livrou o seu primo Ló e a sua família. Por causa da intercessão de Abraão, Deus livrou o primo dele, o Ló. Sobrinho, né? Perdão, sobrinho. Ló é sobrinho de Abraão. E outro exemplo do Novo Testamento é no livro de Atos, capítulo 12, que a igreja, ela intercedia por Pedro. Ela intercedia. Enquanto Pedro estava ali preso, né, porque já tinha matado Tiago à espada, e isso, o Herodes viu que isso agradara aos judeus, e foi lá e mandou prender Pedro. Mas aí que aconteceu? O anjo do Senhor apareceu, porque a igreja fazia contínua oração por eles. A gente vê que não foi um dia só de oração, foram todos os dias, houve ali um tempo de oração, era constante. E ali o anjo do Senhor apareceu e Pedro estava dormindo, e ele falou assim para calçar sandálias, vestir as roupas, e eles começaram a passar, e os guardas, eles caíram e eles passaram. E o detalhe interessante é que parecia que no último portão, que para sair, para dar de frente com a cidade, parece que o anjo ele tinha ali o controle e abriu assim o portão e eles saíram. E parecia que Pedro achava que ele estava tendo uma visão, mas não, era real. O anjo apareceu e livrou Pedro. E esse mesmo anjo depois foi lá e matou ali o rei Herodes. E a gente vê, irmão, como é importante a gente interceder, a gente orar, interceder. Você intercede e tem também o dom da intercessão, que para alguns é dado. Então, meus irmãos, essa é a palavra. Eu preciso de ajuda, eu preciso de companheiros que intercedam. Eu tenho a tia de Júnior, que sempre manda mensagens de madrugada, de todos os dias. Ela está orando, ela está intercedendo. E eu vejo, eu preciso entrar em oração
com ela, eu preciso orar junto com ela. Então, no tempo que eu tenho de meia-noite, eu me ajoelho, eu começo a orar pelos que estão perto da minha casa e por muitos outros irmãos também que são os nossos irmãos perseguidos. Orem pelos nossos irmãos perseguidos. Não se esqueçam deles, eles precisam da sua oração, eles precisam de você, eles precisam de mim, de proteção, eles precisam de alimento. Então, ore para que Deus mande alimentos para eles, protejam eles, dê força, aumente a fé deles, encorajem eles a cada dia, na hora da morte, que eles se mantenham os olhos centrados no Senhor. Ore, irmãos, nunca deixe de interceder, porque eu vivo hoje, até hoje, eu vivo livramentos, vivo bênçãos através da minha intercessão. Ainda oro por muitas pessoas, e se você hoje, que está aqui me assistindo, deseja oração, você pode mandar aqui no seu comentário, deixar um comentário, ore por mim, que a gente vai anotar, estarei intercedendo por você, o nosso irmão Campos, o nosso irmão Júnior, também estaremos orando por você. Que Deus abençoe, meu irmão, fique com Deus e até a próxima. Sim, intercessão é muito importante, né? Interceder, né? É um ministério, mas está ao alcance de todos, né? Realmente devemos estar preparados, mas está ao alcance de todos, né? Interceder, estar orando, né? A favor das necessidades daqueles que muitas vezes o Senhor coloca diante de nós, né? Muitas vezes o Senhor coloca pessoas, situações diante de nós. Então, temos que ter esse espírito de intercessão e rogar por essas pessoas, né, que o Senhor ouve, né, a oração do justo, né, ouve a nossa oração, porque somos justificados em Jesus Cristo, né, então somos justos, né, o Senhor vai ouvir as nossas orações. Então queremos agradecer a Patrícia por essa palavra, né, e próxima quinta-feira, né, estaremos aqui com um novo participante e vamos ver o que Deus mostra para a gente e para quem convidar. E assim quero agradecer a atenção de todos e que Deus abençoe a todos. Amém? Uma boa noite, tudo de bom para todos. Amém?